Olá, eu sou a professora Amanda Almozara e essa é a nossa disciplina de Direito Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos estudar as classificações das Constituições. Muito bem, dando início então ao tema Classificações das Constituições, vamos começar o estudo das classificações de forma ordenada, até porque este é o propósito de uma classificação. A classificação tem por propósito organizar as ideias, organizar o conhecimento com base em um referencial. Então, cada classificação tem o seu próprio referencial. Temos classificação quanto ao conteúdo, quanto à origem, quanto à hierarquia. Então, o que a gente vai fazer? Analisar pontualmente cada um dos enfoques que nós damos do estudo das constituições, ou seja, do contexto constitucional. E é importante que você não simplesmente saiba a classificação, mas saiba que aquela classificação trata de um determinado referencial. Então é importante que você saiba do que aquela classificação está falando, ou seja, qual é o pressuposto. Vamos começar então a classificação das constituições quanto à sua origem. Então tem que decorar que agora eu vou estudar a origem da Constituição e classificar a possibilidade de uma norma constitucional quanto à sua origem. Quanto à sua origem, a Constituição pode ser uma Constituição democrática ou também chamada de popular, votada ou promulgada. Então, Constituição pode ser promulgada, ela pode ser outorgada, ela também pode ser cesarista ou napoleônica e, por fim, pactuada. Então, quanto à origem, a Constituição pode ser promulgada, democrática, popular ou votada. 2. Outorgada ou imposta. 3. Cesarista ou napoleônica. E 4. Pactuada ou pactuais. Vamos comentar sobre cada uma delas, começando com a Constituição democrática ou promulgada. O que é uma Constituição democrática ou promulgada? É aquela que origina da vontade popular, é aquela que decorre efetivamente da vontade do povo, representando a vontade do povo que se vincula àquele Estado. Então, a Constituição promulgada, ela decorre efetivamente da vontade do povo, ela representa a vontade do povo. Por isso que a Constituição de origem promulgada ou democrática, ela decorre de um documento elaborado por representantes do povo, que o fazem em uma Assembleia Nacional Constituinte, que é a reunião necessária para fins de elaboração desse documento que representa a vontade popular. Muito bem, já a Constituição outorgada ou imposta em oposição à promulgada ou democrática é aquela elaborada por um único indivíduo ou por um grupo de indivíduos, impondo a vontade deste grupo, deste indivíduo, a todos os que vivam no Estado. Então, a Constituição outorgada é a Constituição que é imposta e que não é votada, não decorrendo da vontade popular. Também temos, para fins de referencial histórico, a Constituição cesarista ou napoleônica, que são constituições em que há, tecnicamente, uma imposição, uma outorga, mas para tentar dar uma cara de legitimidade ao documento constitucional, se realiza ali um referendo e a população simplesmente confirma que concorda com aquela Constituição que não foi elaborada pelos representantes do povo e não reflete diretamente a vontade do povo. Então, para dar uma cara de legitimidade, ela é imposta, mas depois ela é submetida a uma votação popular, o que nós chamamos tecnicamente de um referendo. E, por fim, as constituições pactuadas ou pactuais, que resultam de um compromisso instável entre duas forças antagônicas. Então, eu tenho duas forças antagônicas e eu tenho um compromisso que é instável. De um lado, eu tenho a monarquia enfraquecida e, de outro, a burguesia em ascensão. Então, essa também é para fins de referência histórica que a gente estuda.
Essas constituições estabeleciam uma limitação do poder monárquico, formando o que nós conhecemos como monarquias constitucionais. Então, seria uma monarquia delimitada, uma monarquia limitada. É a limitação do poder monárquico em contraposição ao poder que estava sendo ascendido pela burguesia naquele momento histórico. Então, chamadas de constituições pactuais. A monarquia preservada, mas com uma certa limitação e regramento. Agora, para fins de prova, o mais importante é você saber que a Constituição ela pode decorrer diretamente da vontade popular e chamamos essa Constituição de promulgada. Ou ela é imposta por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos, não representando a vontade popular, e essa é chamada de Constituição outorgada. Muito bem. Quanto ao modo de elaboração, vamos passar para a segunda classificação. Então, a gente viu quanto à origem. Quanto à origem, ela pode decorrer da vontade do povo ou de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Agora, quanto ao modo de elaboração, nós temos a Constituição dogmática ou a Constituição histórica. A Constituição dogmática é aquela que surge de uma só vez, ou seja, ela representa o dogma ou valor que prevalece naquele momento, naquela sociedade. Então, no momento da elaboração, qual é o dogma, ou os dogmas, no plural, que prevalecem nessa sociedade? Então, esses valores, esses dogmas vão estar exteriorizados ou literalmente documentados na norma constitucional. Por isso, Constituição dogmática, a gente pega o que a gente entende agora e estabelece na norma constitucional. Por isso que a Constituição dogmática surge de uma vez. É o que nós entendemos agora, então vamos documentar. Já as constituições históricas são aquelas formadas lentamente pelo tempo. Ou seja, elas não decorrem de um momento, elas não aparecem de uma só vez. Elas vão sendo construídas, os valores vão sendo sedimentados no seio daquela sociedade. É por essa razão que a Constituição dogmática, que é aquela que surge de uma só vez, dogma, valores, são constituições escritas ou codificadas. Por quê? Porque para que eu sedimente, para que eu codifique o valor vigente agora, é necessário que eu documente este ato. Então, as constituições dogmáticas também são constituições escritas ou codificadas. Já as constituições históricas, por sua vez, são constituições não codificadas. Por que não codificadas? Porque, na verdade, elas não surgem num determinado momento, não decorrem de um documento, e sim da formação lenta da sedimentação dos valores daquela sociedade em diversos momentos históricos. Muito bem, a Constituição dogmática também pode ser subdividida em Constituição escrita ou codificada ortodoxa ou heterodoxa. A Constituição ortodoxa é aquela que surge de uma só vez e que representa uma única ideologia. Já as heterodoxas, ou também chamadas de ecléticas, elas se originam de diversas ideologias, ou seja, elas não adotam simplesmente um único pensamento, um único valor, uma única forma de agir, um único valor sedimentado naquele seio social. Então, a Constituição eclética ou heterodoxa demonstra ali uma série de valores que são reconhecidos por aquele Estado. Em resumo, Constituição dogmática é aquela que representa o valor vigente naquele momento, por isso que ela vai ser escrita, documentada, codificada. Já a Constituição histórica é aquela que se forma com o passar do tempo, é aquela que decorre da formação lenta daquela sociedade, solidificando aqueles valores. Por isso que ela não decorre de um único documento, por isso que ela não é codificada. Muito bem, vamos à terceira classificação, a Constituição quanto à sua extensão. Quanto à sua extensão, a Constituição pode ser sintética ou analítica. O que é uma Constituição sintética? É uma Constituição que traz os valores básicos, elementares, os vetores fundamentais daquele Estado,
mas não decorre em detalhes, não tece minúcias, só traz a estruturação básica e fundamental e todo o resto vai decorrer de outras normas ou de regramentos específicos no decorrer do tempo. Então é aquela que só traz os valores básicos e fundamentais daquele Estado. Já a Constituição Analítica é aquela que vai tecer detalhes, é aquela que vai regular diversas instituições, vai estabelecer uma série de limitações, de regramento, de detalhamentos naquele Estado. Então, quanto mais detalhada, quanto mais específica, mais próximo de uma Constituição Analítica. Quanto mais valorativa, quanto mais genérica, quanto mais principiológica, mais se aproxima a Constituição de um modelo sintético. Vamos agora à terceira classificação. Vamos agora à quarta classificação. A Constituição quanto à sua forma. Nessa quarta classificação, temos a Constituição quanto à forma. Ou seja, ela pode ser escrita ou não escrita. A Constituição escrita nada mais é do que aquela que decorre de um órgão constituinte especialmente encarregado da tarefa de sistematizar em documento solene a organização fundamental do Estado. Então, a Constituição escrita decorre dessa sistematização em um documento solene a organização fundamental do Estado. A gente já comentou um pouquinho dela quando falou da Constituição quanto ao modo de elaboração. Então, a Constituição escrita é aquela que sistematiza a organização do Estado. Ela se subdivide em codificada, quando eu tenho um documento único, ou seja, uma Constituição decorrente de uma única norma, um único texto, e as legais, também chamadas de variadas ou pluritextuais, que têm as suas normas em diversos documentos solenes, não decorrendo de um único documento. Então, a Constituição escrita é aquela que documenta aquilo que vige no Estado, ou seja, a organização fundamental daquele Estado. Ela pode ser um documento único ou vários documentos que trazem esta organização fundamental do Estado e tem esse status de norma constitucional. Já a Constituição não escrita é aquela que tem sim um regramento, uma organização daquele Estado, mas eles não estão dispostos em normas especialmente designadas para isso. Eu tenho então algumas normas, mas não são normas elaboradas com o propósito de organizar fundamentalmente o Estado. Então eu tenho vários centros de produção dessa organização, não sendo tecnicamente chamados de documentos constitucionais ou normas constitucionais. E aqui eu faço um parêntese. Vejam que, atualmente, a Constituição brasileira, a Constituição de 1988, ela não adota mais o modelo originário que adotava. Por quê? Porque a Constituição, até a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela era um documento único. Era uma Constituição codificada e unitária. Atualmente, a Constituição de 88 não é mais vista como uma Constituição codificada e unitária, mas sim como uma Constituição variada ou pluritextual. Por que isso ocorre a partir da Emenda Constitucional 45? Exatamente pelo fato de ter sido acrescentado pela emenda o artigo 5º, parágrafo 3º. Então, foi acrescido o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição, que trata acerca dos tratados internacionais de direitos humanos, que, quando incorporados com o mesmo quórum das emendas, têm o valor de emendas, ou seja, têm o valor de norma constitucional. Então, hoje, o que é norma constitucional? O que está inserido formalmente dentro do texto constitucional, mas também tudo aquilo que consta de tratados internacionais de direitos humanos aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Vamos ficando com a aula de hoje por aqui e eu convido você para assistir a nossa próxima aula, dando continuidade no tema Classificação das Constituições. Se você gostou dessa aula,
curta e compartilhe com seus amigos. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.